Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália, eu sou astróloga e taróloga. Criei esse canal aqui com a intenção de divulgar o meu trabalho como astróloga e taróloga e de trazer para vocês também, criar essa comunidade aqui nesse canal, né? Uma comunidade de acolhimento, de direcionamento, principalmente para a gente falar ali sobre a astrologia, sobre o céu do momento, o que nos espera nos meses desse ano e dos próximos, e também trazer para vocês algumas leituras semanais, assim espero manter, semanais, de direcionamentos, tá? E utilizando aqui tarô, oráculo, para levar até vocês, para quem estiver aí assistindo, um direcionamento, um aconselhamento, porque é para isso que serve, certo? Tarô, oráculos, pra gente ter uma direção aí na nossa vida, tá certo? Para esse primeiro vídeo, eu quis trazer para vocês uma leitura de duas opções. Eu tenho aqui tanto o quartzo rosa quanto a pedra ametista. E eu preciso que vocês se concentrem, respira fundo, né? Mentaliza aí coisas boas, respostas do universo, de quem você aí chamar, né? Deus, universo, enfim. Mentaliza coisas boas, escolha uma opção, ou o quartzo rosa ou ametista. Mentaliza essas pedrinhas. E eu vou começar a fazer a leitura para quem optou pelo quartzo rosa. Então vamos lá? Dividir aqui o tarô. Peço também para vocês se inscreverem aqui no canal, darem um like, curtirem esse vídeo, divulgar, compartilhar, porque com certeza vai ajudar aqui no meu trabalho e para essa comunidade. Então, o que temos de direcionamento e aconselhamento para todos que escolherem a opção do quartzo rosa? Gosto de embaralhar bastante. E já pulou. Por isso que eu gosto de embaralhar. Aqui eu tô usando o tarô Diário de uma Bruxa. É um tarô lindo, inclusive. E aqui a gente tem o 3 de Pentáculos. Vou mostrar pra vocês. 3 de Pentáculos. O que essa carta aqui tá me transmitindo? Tá me transmitindo um momento que você que escolheu essa opção tá tentando entender as coisas, tentando entender a vida, tentando entender para que lado vai, tentando até, tá vendo que aqui ela tá visualizando, né? A gente tem ali os 3 de pentáculos aqui na parede, né? Cada um pintados ali de uma cor, cada um simbolizando até um elemento, a gente pode dizer assim, né? Então, assim, além dos elementos, né? Fogo, ar, água, terra, o éter, a gente tem aqui, né? Essas duas velas simbolizando aqui o que eu vejo, espiritualidade e essa ligação com o alto. Eu vejo assim, tentando botar em ordem as coisas, ou tentando entender como colocar a vida em ordem. E olhando para isso, né? É um momento assim... Ai, me fugiu a palavra, gente. Mas é literalmente assim, olhando todas as áreas financeiras, todas as áreas, quer dizer, da vida, né? Todos os setores. O setor sentimental, familiar, financeiro, trabalho. Olhando para tudo isso e tentando montar
talvez um plano, sabe assim, mas não conseguindo sair muito do lugar? É tentando ver tudo o que tá acontecendo na vida, ou precisando fazer isso, na verdade, né? A gente tá entrando aí numa semana, inclusive, que Marte vai entrar no signo de Virgem. Então é um bom momento para a gente utilizar a ação, o impulso, a ação, a força de vontade de Marte, né? Esse impulso de Marte em Virgem, para a gente literalmente olhar, que nem tá aqui ó na carta, olhar para tudo na nossa vida, todos os setores, e analisar, tá, por onde que eu começo, o que que eu faço, como que eu tenho que me organizar aqui. Porque nesse momento aqui, não é um momento de decisão ainda, sabe? É um momento que você tá tentando organizar, tentando classificar, sabe? Entender as coisas, assim. Às vezes a gente tem que parar mesmo e olhar para as coisas, para tentar falar assim, tá, daqui para onde eu vou? E aqui a gente tem o 7 de copas. Literalmente, gente. Então, é literalmente esse momento da vida que a gente tá tentando entender para que lado vai, para que lado fica, sabe assim? Se eu fico, se eu vou. E olhar todas essas opções. Então, a gente vê aqui essa bruxinha, não sei se vocês conseguem ver, essa bruxinha olhando ali todas as taças, todas as opções de escolha que ela tem. Então ela bem assim, angustiada. Então é um momento assim, até desanimado, assim, olhando, putz, mas e se eu for para esse lado? E se eu for para esse? E se eu não for para esse? E ali a gente tem uma bruxa anciã com a sua sabedoria, na maior paciência do mundo, esperando essa pessoa, que seria você no caso, que escolheu essa opção da pedrinha, do quartzo rosa, tomar a sua decisão. E às vezes a gente fica paralisado, né? Porque às vezes a gente tem muitas opções, né? Ou às vezes a gente precisa olhar muitas coisas e a gente não sabe para que lado que vai. Mas a gente precisa, nesse momento, começar de alguma forma, por algum lugar. Então, é o que eu tava falando pra vocês, até linkando com a astrologia, dessa parte de Marte em Virgem, sabe? É olhar pra tudo isso e classificar, organizar e fazer uma limpeza, assim. E quando a gente fala limpeza, não é coisa só física, tá? Do plano físico. É uma limpeza emocional, é uma limpeza, até mesmo quando a gente fala do físico, de itens que a gente não utiliza mais, que tá parado na nossa vida, sabe? De coisas que não fazem mais sentido, assim, seja emocionalmente, seja o físico, na matéria, sabe? Seja organizar finanças, assim, é parar, avaliar tudo, organizar tudo que a gente tem, que a gente não tem, e literalmente não só ficar olhando pra isso, não é ficar olhando pra isso, tá? Com uma angústia, com uma melancolia, porque a gente tá, às vezes a gente fica muito preso, né? Ou muito apegado, ou muito preso até, e como assim, como posso falar? Muito preso e muito confortável no lugar que a gente tá, de não escolher até, de ficar só em cima do muro, digamos assim, né? Mas é pedindo uma ação. E eu tava embaralhando e caiu outra, que é o mundo. Que é o mundo. Então é literalmente você parar, organizar, classificar suas coisas, seja emocional, sentimental, né? Lado sentimental, familiar, financeiro, profissional, o que for. Até o físico, que nem eu falei, o material da sua própria casa, onde você mora. Olhar para isso, ver que sim, você tem ali opções, ou que você precisa
escolher e seguir com algo. Não dá pra ficar com tudo, né? A gente não pode ficar com tudo, não tem como ficar com tudo, né? A gente não pode, assim, escolher todas as taças de uma vez, igual ela tá olhando aqui, né? Aqui ela tá olhando várias taças com várias coisas, o sentimento, né? Aqui sabedoria, saúde, prosperidade, então alguma coisa ela tem que escolher e seguir com aquilo. Mas tem que ter uma ação. Você tem que ter uma ação, uma iniciativa para isso. Se você tiver essa ação, olha o que você vai ganhar. O mundo. É mais leveza, sabe? Vai te trazer movimento. Tá vendo que o chapéu da bruxinha aqui, ele tá, né, voando ali com o vento? É esse movimento, é essa liberdade. Então, assim, pode ser um momento que você tá se sentindo muito ali estagnado, parado, ou que nem eu falei, melancólico, olhando pra tudo, assim, mas deixa ficar o que tem que ficar. Faz esse detox, faz essa organização, essa classificação, pra você se sentir mais leve, pra você literalmente nem sair aqui e ganhar o mundo, entende? Tipo, ganhar o mundo, ser leve, começar de novo, começar leve, começar e focar nas coisas que você precisa focar, sabe? Deixando essa coisa pra trás, mas entrando em movimento, escolhendo algo e entrando em movimento. Porque a gente, às vezes, pede muita coisa pro universo, pra Deus, guias, orixás, quem for. Mas se a gente não tem esse movimento, se a gente não tem essa ação de fazer algo, não adianta, né? A gente só vai ficar ali, ai meu Deus, por favor, ai meu Deus, por favor, me ajuda. E não adianta. Tá vendo, gente? Como as coisas se conectam? O As de Espadas. Você precisa ter essa ação. Você tendo essa ação e largando as suas coisas, fazendo esse detox, fazendo essa classificação, essa organização, sabe? Olhando pra tudo e você vai ter, sabe, essa leveza pra ganhar o mundo, pra vir as coisas boas pra sua vida. E você vai ter muitas coisas boas aqui, ó. Tá com você o poder, entende? Tipo, tá com você o poder de você começar essas coisas, tá certo? É tudo assim, gente, por mais que minha vida esteja bagunçada, eu sei que é complicado, nem todo mundo vive na mesma realidade, né? A gente tá falando de um país que nem todo mundo vive na mesma realidade, é muito complicado, mesmo, mas é você, às vezes com um passo pequeno, sabe? Você consegue destravar a sua vida, tá certo? Tirar um oráculo aqui do Acredite na Sua Própria Magia, como conselho final. Fênix, como é esse negócio de felizes pra sempre? Então, gente, é muito isso, ó. E a carta 9, o 9 fala que de ciclos, né? De ali um encerramento de ciclo. Você tá indo para um encerramento de ciclo para começar algo. E você vê que aqui, tá vendo? Tem um livrinho ali embaixo, aberto, com Era Uma Vez. E a moça na ilustração com as mãos abertas, meio que transformando tudo. Então a gente vê aqui, ó, literalmente a Fênix. Então tudo que tá... Deixar tudo pra trás, sabe? Deixar tudo pra trás. Fazer esse detox, esse expurgamento, não sei se essa palavra existe, mas deixar isso pra trás pra você renascer, pra você começar, recomeçar, ganhar o mundo, ser mais leve, ser mais livre e ter o poder, você tem o poder com você, sabe? Deixar essas coisas pra trás, mas primeiro analisar, sabe? O hoje. Às vezes a gente fica muito preso também em pessoas, sabe? Então, assim, é literalmente assim, o que você precisa fazer pra sair dessa situação, pra te tirar desse lugar, pra você desenvolver, ir pra frente. E assim, gente, não é um processo que é fácil, não é gostoso de passar, mas é um processo necessário, senão é o que eu falei, às vezes você vai ficar sempre naquela mesma vibração, naquela mesma energia, a vida vai passar, né?
e a gente fica ali na mesma, tá certo? Essa foi, então, a leitura pra pedrinha do quartzo rosa. E vou abrir a opção da ametista, para quem escolheu a ametista. Por favor, um conselho, um direcionamento para as pessoas que escolheram a ametista. Já caiu duas. Obrigada. A primeira carta que caiu foi a Hierofante. Aqui a gente vê na ilustração uma bruxa mais madura, né? Com um semblante ali sereno, fazendo ali uma pose de yoga, meditando. E dois bruxinhos aqui na frente, mais jovens, também refletindo essa postura que ela tá tendo. Então, assim, é o momento de você parar, respirar, acessar o seu interior, se conectar consigo mesmo. Literalmente, de parar, respirar um pouquinho, acessar o seu poder. É isso que tá vindo na minha cabeça, acessar o seu poder interior. E a segunda carta que caiu foi As de Pentáculos. Olha só. Essa bruxinha tá segurando aqui a vassoura dela, o sol brilhando lá atrás e ela erguendo ali o As de Pentáculos. Então, assim, você já tem tudo também, sabe? Você tem tudo que precisa dentro de você. Não tô falando materialmente e tudo mais, mas eu tô falando assim, dentro de você, você já tem tudo que precisa. Só que aí vem o dia a dia, vem a rotina, vem as pessoas e desestabiliza a gente, né? Querendo ou não, desestabiliza. E às vezes a gente também não consegue enxergar no meio daquela muvuca, no meio do furacão, a gente não consegue enxergar a nossa força, a nossa beleza interior, a nossa força interior, nossa garra. E a gente precisa parar um pouco, sabe? Parar um pouco, respirar, refletir, acessar isso dentro da gente, reafirmar isso dentro da gente, pra se renovar. Tá vendo que o sol tá aqui atrás, gente? Então é proteção espiritual, é proteção divina, pra gente caminhar e ir em frente e ter muitas vitórias, porque você tá com as nas mãos, ou seja, você tem o que precisa nas mãos. Às vezes a gente é engolido, né? Às vezes não, né? Sempre a gente é engolido pela rotina, por situações. E já caiu. E caiu quem? A morte. E aqui não é a morte literal, gente, é a morte física. Até porque, se vocês estão vendo aqui bem nessa carta, a morte aqui tá representada com uma espada na mão, tá? Tem uma espada na mão, ela tá com uma corda assim na frente, por um fiozinho assim, quase rompendo. E o mais interessante dessa imagem é ver que no fundo, a gente tem duas portas e uma delas tá aberta. Ou seja, a gente precisa parar, acessar a nossa força interior, se conectar de novo ali. Às vezes a gente tá num momento muito fragilizado. Pode ser um relacionamento que tá muito fragilizado, ou você foi muito machucado num relacionamento. Sabe, se reerguer, porque você tem aqui força e proteção. Olha o sol aqui brilhando, muito lindo isso. Pra você sair e conquistar. Só que aí, nisso, olha a morte trazendo uma renovação. Olha a porta aberta aqui, tá vendo? A porta tá aberta. Então, isso precisa acontecer, essa transformação, por mais dolorosa, difícil que possa ser, que você tá passando, precisa acontecer porque olha aqui atrás, ó, a recompensa. A porta tá aberta.
Então, assim, é difícil. A gente não consegue, às vezes, parar porque tá no meio do caos, mas olha aqui. Precisa parar, mesmo no meio do caos. Precisa cessar ali. Porque tem, sim, uma oportunidade aqui chegando. Só mais uma última carta, por favor. A gente se assusta, né, com a carta da morte, mas não é no contexto, como eu falei, literalmente de morte, é num contexto de transformação. A gente precisa encarar nossos medos e precisa encarar esse momento. Mais uma carta, por favor. Não caiu, eu vou pegar. 4 de espadas. Ó, tá vendo? Essa jovem bruxa que tá aqui, ela tá deitada, de olhos fechados. Lá no fundo, tudo sereno. E as espadas aqui, ó, bem na cabeça dela. Então, é literalmente você se reerguer. Essa é a realidade, porque nem sempre a gente tem, às vezes, com quem contar, né? E não é outras pessoas que vão nos reerguer. É a gente que tem que se reerguer, por mais complicado que a situação esteja, sabe? É transformar isso, porque tem ali, como eu falei, o sol, a espiritualidade te esperando para isso. Como conselho, asas. Você nunca precisou de asas para voar. Então aqui a gente tá vendo o que nessa carta, né? Umas nuvens até meio que escuras aqui no fundo. Essa moça saindo dessa torre, se libertando disso, se libertando dessa dor, dessa situação. Número 8 aqui, número infinito, espiritualidade também na carta. Então, assim, será que você precisa mesmo dessas pessoas? Ou dessa pessoa? Será que você precisa ter esse apego todo a certas coisas, certas pessoas? Não. Você consegue, sozinha, sozinho. Você consegue. É acessar o seu poder interior. Entender quem você é. Pra transformar isso. E sair desse estado. Sair desse estado aqui, ó. De dormência. Sair desse estado de dormindo ali, enfim. Então, é isso. É isso que eu tenho pra vocês por hoje. Agradeço imensamente quem ficou aqui até o final. Mais uma vez, peço que vocês deem like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Espero continuar trazendo aqui para vocês mensagens, trazendo também questões astrológicas. E boa semana e até a próxima!